algum silêncio a partir deste momento e que entrassem com alguma discrição a partir deste momento na sala, porque vamos iniciar os trabalhos desta terceira sessão. Já estamos um pouco atrasados e vamos ter que reduzir os tempos de intervenção. Caros colegas, vamos mesmo ter que começar. Agradeci que fizessem silêncio a partir deste momento. Vou começar por apresentar a mesa desta terceira sessão. Sou o Joaquim Ramalho, do SPZS. À minha direita, ou seja, à vossa esquerda, temos a Lourdes Santos, do SPRC, o Francisco Gonçalves, do SPN, o Mário Santos, do SPGL, a Lucinda Ribeiro, do SPM e a Antónia Coelhoso, do SPRA. Vamos então passar para já algumas informações antes de iniciarmos propriamente o debate na especialidade do Programa de Ação. Uma delas diz respeito a uma petição que está aí a circular sobre o tema Salvem a Robinson, Património Industrial e Corticeiro, que é um património, que é o património de arqueologia industrial da antiga fábrica Robinson em Porto Alegre. Este património encontra-se em acentuado estado de abandono e degradação. Então, no sentido de garantir a salvaguarda desse património, essa petição está a circular exatamente. Colegas, já estamos atrasados 15 minutos e temos cerca de 50 intervenções que vão ter que passar para amanhã. Querem que tu fales mais alto? Ok. Vou tentar falar então mais alto ou mais próximo aqui do microfone. Antes de iniciarmos então as intervenções, começo já por avisar o António Fernandes Matos, do SPRC, para se preparar. Vai ser a primeira intervenção. Temos uma saudação valorizar a profissão e reafirmar a escola pública da Confederação Nacional de Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, a COMTE, que representa cerca de 100 sindicatos e federações de mais de 1 milhão de professores e técnicos administrativos de todo o Brasil. A COMTE, então, temos aqui a saudação que acabou de... Em relação aos resultados da votação da sessão anterior, temos já aqui a votação do Programa de Ação. Ora, foi em alternativa, na proposta A, 398 votos, na proposta B, 8 votos. 398 votos na A, na B, 8 votos. Como já disse, temos aqui cerca de 47 intervenções gerais, mais 4 por parte do Secretariado Nacional. Vamos ter que... não queremos deixar ninguém de fora, é claro que ninguém quer ficar por falar, mas também não podemos falar aquilo que provavelmente teríamos de falar ou que gostariam de falar. Como tal, vimos obrigados aqui a reduzir os tempos de intervenção para 3 minutos e meio. Agradecíamos que tentassem
encurtar as intervenções e cumprir escrupulosamente os 3,5 minutos. É pouco, mas para que todos possam intervir, vamos ter que cumprir isto. E 4 por parte do Secretariado Nacional. Ora, até às 18h45 vamos continuar a aceitar inscrições para intervenções que só poderão, claro, passar amanhã, a partir das 10h30. Chamamos então o nosso colega, o António Fernandes Matos, do SPRC, para a sua intervenção. E prepara o Eduardo Silva Pires, do SPGL. Então, boa tarde, camaradas. Permitam-me, antes de mais, saudá-los pela vossa participação neste 12º Congresso da FEMPROF, o Congresso de todos os professores e investigadores. Seria adequado, a partir desta tribuna, descrever a preocupante situação que se vive no ensino superior, desde o fim do período transitório e consequente despedimento de muitos docentes a quem o Estado não proporcionou as condições a que estava obrigado, à intolerável situação de precariedade, docentes com 10 e mais anos de contratos sucessivos a termo, o envelhecimento do corpo docente, a mais que escassa abertura de concursos, o congelamento da carreira, a brutal redução do financiamento ou eliminação de inúmeros centros de investigação, vítimas do estrangulamento financeiro e de uma suposta avaliação encomendada pela FCT. Neste quadro carregado de nuvens negras, a FEMPROF e os seus sindicatos, os docentes e investigadores lutaram e continuam a lutar por uma política diferente, por um ensino superior público de qualidade ao desenvolvimento económico e social, mas sobre este quadro e os desafios que a todos se colocam, teremos espaço para aprofundar ao longo do nosso Congresso, pelo que me irei dedicar este tempo, considerar as fundações que, partindo de pressupostos falsos e objetivos bem escondidos, nos querem impingir. Não esqueçamos, porém, que fundação, tal como municipalização, rima com privatização. Fundação rima com mercantilização. E o sistema capitalista em que vivemos, apesar das suas inúmeras crises sistémicas, cada vez mais frequentes e profundas, tem vindo a abarcar novas atividades para a sua esfera de influência, numa tentativa condenada ao fracasso, diria eu, de se perpetuar no tempo. Não conseguindo manter as enormes taxas de lucro nos setores da produção mercantil, apesar do empobrecimento crescente dos povos, alargam a rapina ao setor imaterial, ou seja, à segurança social, à saúde e educação, bens que se devem manter públicos, de acesso universal e afastados da lógica comercial. E é aqui que entra o regime fundacional. Mariano Gago aprovou o atual RGES, que consagrou o regime fundacional, e a 27 de abril de 2009, com a sua assinatura, foram publicados os decretos-leis que formalizaram as fundações na Universidade do Porto, de Aveiro e do Isqueté. Daí, até 2011, a Universidade da Madeira, o Superior Técnico, a Nova e a Universidade do Minho iniciaram a discussão. E, em janeiro deste ano, o ministro Manuel Leitor, num dos seus primeiros atos, surpreendentemente ou não, transforma a Universidade do Minho numa fundação. Nos últimos meses, a discussão reacendeu-se na Nova e na Universidade de Lisboa, Instituto Superior Técnico. E certamente que será o rastilho para alargar a discussão às demais universidades do país e a alguns institutos politécnicos. Os monólogos, simulacros de discussão promovidos pelos reitores centram-se na flexibilização da gestão, como se esta fosse o único caminho possível para resolver os problemas e as burocracias com que se debate o ensino superior. Se assim fosse, estaríamos todos certamente de acordo. Mas então, onde está o problema? As razões para não estar de acordo com o regime fundacional são muitos e apenas abordarei alguns, nomeadamente contratação do pessoal docente ao abrigo do Código de Trabalho. Na mesma instituição, a desempenharem funções exatamente iguais, os docentes terão vínculos diferentes, penalizando ainda mais os docentes com contrato individual de trabalho. Abrir esta porta é nivelar por baixo, é mimetizar as deficientes condições de trabalho praticadas no ensino privado, passando o Estado a subscrever estas práticas em vez de as ilegalizar e combater. Diga-se, em abono da verdade, que estas situações já se viram na cidade de Aveiro, com alguns docentes já com contrato de direito privado, com investigadores. O Estado do Porto abriu recentemente também concursos para docentes ao abrigo do direito privado.
Carreiras de pessoal, hoje regulamentadas pelos estatutos, podem ter os dias contados. As fundações podem criar carreiras próprias. Isso significa, mais uma vez, a desvalorização da profissão, aprofundamento da precariedade e embranquecimento do ensino, pagando salários mais baixos e dificultando ao máximo o acesso a categorias superiores, se o respectivo estatuto de carreira as prever. Património. E vamos já na terceira razão para estarmos contra este regime. O património pertence à Fundação, como outro qualquer bem, que poderá levar à sua alienação, sem se vislumbrar o interesse público dessa venda. O património do Estado fica assim vulnerável a interesses privados e desviados para fins, no mínimo, discutíveis, como, por exemplo, compreenderem a intenção do Instituto Universitário de Lisboa de construir 3 edifícios no seu primo, sendo deles 2 deles destinados a hotéis académicos. Órgãos de gestão, Conselho de Curadores, 5 elementos externos à instituição, que nomeia o Conselho de Gestão. Este modelo acaba com a gestão democrática, passando o reitor e a sua equipa a responder perante apenas os curadores e não a academia. As desvantagens deste modelo são por mais evidentes para a academia, naturalmente vantajosas para os interesses económicos. Não querendo retomar a questão, embora importante, da carreira e dos salários, fica aqui mais uma questão para a qual devemos estar atentos. António, vais ter mesmo de terminar, já vais com 5 minutos e meio. De dizer então, portanto, para terminar, que o regime fundacional, portanto, é o caminho aberto para a privatização e nós não podemos aqui descurar que os grandes grupos económicos não irão desenhar certamente ficar ao preço da uva mijona, ficar com institutos de investigação científica, ficar com universidades, portanto, um património que é de todos, mas que, naturalmente, os grupos económicos estarão todo o interesse em ficar com eles. E, portanto, estou certo que os sindicatos e a sua federação, em articulação com os docentes e investigadores, irão estar na primeira linha do combate a mais este atentado aos interesses da população e à soberania nacional. Viva o 12º Congresso da FEMPROF, vivam os professores. Obrigado, António. Então é assim, vamos distribuir todas as intenções de intervenção que temos aqui por hoje e amanhã e voltamos a alargar o tempo para os 5 minutos, mas todos os que estão aqui vão ter que ser distribuídos para amanhã de manhã e à tarde. Chamo então o Eduardo Pires e prepara a Ana Pires, do SPRC. Pedi aos intervencionistas que olhassem para o temporizador que tem ao lado direito, porque tem lá um temporizador que lhes permite controlar o tempo de intervenção. Então, tentem não ultrapassar os 5 minutos. Se conseguirem terminar antes, melhor ainda, que para todos possam intervir hoje e amanhã. Há 43 anos, a PIDE entrou dentro da minha casa e fez-me passar umas férias, entre aspas, em Caxias. Foi uma escola de luta, foi uma escola de aprendizagem. Lá, a luta de classes é muito simples. Ou se vence, ou se perde. E, para mim, foi uma universidade. A tortura fez-me, naquela luta, consolidar mais os meus ideais. E aprendi que a maior parte daqueles que passaram nas prisões do capitalismo fascista saíram vencedores dessa luta. E mesmo aqueles que foram derrotados, penso eu, que alguns viveram à conta de serem derrotados. Mas outros, quando saíram, viveram sempre traumatizados pela sua derrota. Mas os que venceram sentiram uma alegria tão grande quando saíam da prisão por verem os seus colegas, os seus camaradas, com um sorriso e nós sentirmos que tínhamos nos portado com dignidade e cara levantada. Mas maiores foram aqueles que, nessa luta, deram a própria vida
para derrotarem o capitalismo fascista naquelas prisões. E derrotaram-nos. Eles ficarão sempre na memória de nós, mesmo quando nós desaparecermos, eles ficarão. Isto é, libertaram-se da morte. Com essa dádiva de luta nas prisões. Para mim, essa luta continua hoje. Aquela luta era uma luta de classes encarniçada que a gente sabia que era muito simples para nós. Hoje a luta é mais complexa. Tem mais dados. Hoje os nossos adversários, os nossos inimigos, apresentam-se com muitos argumentos diversificados que a gente às vezes não sabe muito bem se estão do nosso lado ou se não estão. Para nós temos de ter uma visão mais crítica da sociedade. Ter capacidade de maior reflexão sobre nós próprios. Capacidade de refletir sobre o mundo que nos cerca. Eu atrevo-me a dizer que a única coisa que nos separa dos outros seres vivos é precisamente a capacidade de refletir sobre nós próprios e a capacidade de refletir sobre os outros e o ambiente que nos cerca. Mas para refletir é necessário ter tempo. E as escolas hoje têm uma situação que não temos tempo para refletir. Eu sou professor contratado de escola. Não sei se sou o único aqui na sala. Eu tenho uma turma de homens operários de uma das maiores empresas de eletricidade do país. Esses homens levantam-se às 6 da manhã, fazem caminho e horário de trabalho até chegarem à escola às 6:30 da tarde, mais de 10 horas. Depois têm mais 6 horas de escola. Quando saem às 11h40, vão esgotadíssimos. Mas não se deitam às 11h40. Deitam-se à 1 da manhã para no outro dia se levantarem às 6 da manhã. Onde é que têm tempo para refletir? Sobre a sua própria aprendizagem prática ou a aprendizagem na escola. E os alunos, mesmo os alunos do regular, do ensino regular, ou mesmo do profissional, que toda a sua vida, naquele intervalo, é para estudar. O que é que acontece? Eu vou já terminar. O que é que acontece a esses alunos? Esses alunos estão bombardeados constantemente por uma imprensa, por uma televisão, por música, por... o egoísmo é aquilo que sobressai mais nesta campanha ensurdecedora que é em todo o mundo e que nós, professores e a escola, que têm por missão não só defender os seus direitos como professores, mas também de tentar, lutar para que cada aluno seja um homem e uma mulher com capacidade crítica face à sociedade em que nós vivemos. Precisam de ter tempo e eles saem da escola, não têm tempo senão para estar... Eduardo, 5 minutos e 20. Eu sei. Eu tenho muita pena de estar a utilizar tempo que é necessário para outros camaradas que estão aqui, que têm desejo de intervir. Gostaria de falar um pouco sobre a situação que existe hoje no mundo, que me parece que é muito grávido, de problemas novos que estamos a enfrentar. E com isto terminaria. Obrigado. Ana Paula Pires, prepara Ana Paula Sousa, do SPGL. Boa tarde, caros congressistas. Eu venho aqui falar de uma situação que existe na educação pré-escolar. Venho falar do calendário, que é específico para este setor. A partir do ano de 2002, tem vindo a ser aplicado à educação pré-escolar um calendário específico para este setor de educação. A aplicação deste calendário, para além de discriminatório, uma vez que trata de forma diferente um dos setores da educação básica, revela um profundo desconhecimento da importância que o mesmo representa para o sistema educativo e desvaloriza todo o trabalho letivo e não letivo desenvolvido pelos docentes da educação pré-escolar. A principal razão apontada por David Justino, então Ministro da Educação e atualmente Presidente do Conselho Nacional de Educação,
foi a necessidade de resolver o problema de uma resposta social às famílias no período após a componente letiva e durante as interrupções letivas. Este argumentário é falso, porque existe desde 1998 um protocolo tripartido entre o Ministério da Educação, a Associação Nacional de Municípios Portugueses e o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, que prevê e transfere verbas do Orçamento de Estado para financiar uma resposta social nos jardins de infância da rede pública, onde se verifica ser uma necessidade, possibilitando às famílias a ocupação e a guarda das crianças para além da componente letiva e nas interrupções desta, não se colocando, portanto, este problema. Desde essa altura e até este ano letivo, a situação criada não foi alterada e, na verdade, ano após ano, a principal função da educação pré-escolar, a educativa, continua a ser subvertida e desvalorizada. Consideram, por isso, os e as educadoras de infância inaceitável que se pretenda resolver a questão da componente de apoio à família na educação pré-escolar à custa do aumento da atividade letiva, levando à transformação dos jardins de infância da rede pública em espaços mais de guarda de crianças. Este setor de educação foi, em 1997, reconhecido em termos legislativos como a primeira etapa da educação básica e tanto o perfil específico de desempenho do educador de infância, que reafirma que aos educadores de infância, como docentes, cabe a construção do currículo com o apoio das orientações curriculares, desenvolvido através da planificação, da organização e avaliação, que este currículo revela a importância do desempenho profissional dos docentes da educação pré-escolar no sistema educativo português. Um calendário diferente vem limitar e pôr em causa a necessidade de planificação, coordenação e concretização de atividades conjuntas previstas para os estabelecimentos que constituem um agrupamento, nomeadamente, os educadores de infância veem dificultada a sua participação nas reuniões de avaliação e planificação dos finais dos períodos letivos, avaliação de alunos, de projetos, de planos de atividades, veem dificultada a concretização do projeto educativo do agrupamento e do plano anual de atividades, que fica condicionado a haver no mesmo agrupamento setores com calendários diferentes, promove tratamento diferenciado para docentes da educação especial, consoante exerçam funções no pré-escolar ou no primeiro ciclo. A FENPROF e os educadores de infância consideram que um calendário diferente vem pôr em causa princípios básicos defendidos no Estatuto da Carreira Docente, assim como na Lei Quadro da Educação Pré-Escolar e nas orientações curriculares, que ao definir a educação pré-escolar como a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo da vida, defendem a continuidade educativa e pressupõem uma efetiva articulação e colaboração entre docentes e as crianças dos diferentes ciclos de ensino. A FENPROF tem exigido aos sucessivos Ministérios da Educação e exige também a este a alteração desta situação. Compete aos educadores de infância, à FENPROF e ao seu 12º Congresso expressar o seu total desacordo relativamente a um calendário diferente para este setor de educação e a sua incompreensão pela manutenção desta discriminação. Viva a FENPROF, viva o 12º Congresso. Ana Paula Sousa prepara o Francisco Gonçalves, do SPN. Então, boa tarde a todos. Eu começo por agradecer a esta cidade o sol que nos iluminou hoje e agradecer a todos a atenção dispensada. Também já agora gostava de dizer que queria ter votado nas duas ações, planos de ação. Como não podia, e eu não percebo porquê, porque acho que não se excluem, votei e vi toda a gente a votar no primeiro, fui votar no segundo, pronto, porque gostei dos dois. Depois deste esclarecimento, há pouco ouvi falar aqui o colega Duarte, acho eu, e que falou da sua experiência, acho que era Duarte, não sei, não tenho a certeza, da sua experiência antes do 25 de Abril, numa prisão em Caxias. E realmente este ano nós estamos a comemorar os 42 anos do 25 de Abril, 40 anos da Constituição, e acho que é uma boa altura para pensar no que falta cumprir relativamente a Abril, relativamente aos nossos anseios e aos nossos sonhos e àquilo que está consagrado na Constituição. Há muito que está para cumprir, até porque houve uma regressão nos últimos anos.
Quando nós falamos na valorização da profissão, vem-nos à cabeça muita coisa, um mundo de coisas que não cabem em 5 minutos, como é óbvio. Mas escolherei talvez 2 aspectos. Um deles é o projeto educativo com o qual nós temos que nos identificar. Um projeto educativo que tem que pensar no futuro, tem que perspectivar que futuro é que nós desejamos, que indivíduos é que nós queremos formar nas escolas, que sociedade é que nós desejamos que exista no futuro. O colega há bocadinho falou nos novos desafios desta humanidade que nos parece meio perdida numa falta de solidariedade, numa falta de valores humanistas, qualquer coisa de muito estranho e de muito grave que se passa e que nos impele para um desafio único, um desafio diferente, que é o desafio de formar gente preparada para enfrentar o futuro de forma interventiva, de forma cívica, como cidadãos de verdade e não cidadãos apenas porque têm um número cartográfico. Intervir e ser cidadão, intervir civicamente na sociedade é não